cristã. Capítulo 1. A família. O maravilhoso Deus que instituiu a família, criando o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, foi o mesmo que instituiu a Igreja. Existe uma grande e profunda relação entre essas duas instituições. A Igreja é formada pelas diversas famílias que tiveram o privilégio de encontrar a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, a Igreja se torna na grande família de Deus, que um dia estará com Jesus para sempre. A família necessita da Igreja, tanto quanto esta daquela. Ambas têm uma tarefa em comum aqui na Terra: evangelizar os povos e proporcionar ensino bíblico genuíno para o crescimento e desenvolvimento do cristão. A origem da família. Com base nas Escrituras Sagradas, podemos afirmar que a família é uma instituição de origem divina. Após ter criado o homem, Deus fez uma avaliação de toda a sua obra, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Deus abençoou todas as coisas criadas, plantou um jardim, fez brotar todas as árvores, cercou aquele lugar de águas cristalinas e colocou ali o homem para que desfrutasse de toda aquela beleza. Deus observou o homem e viu que não era bom que ele estivesse só. Portanto, criou a mulher para ser-lhe uma adjuntora. Os propósitos divinos. A criação do homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, para que tivesse domínio sobre toda a terra. O propósito divino incluía uma vida de felicidade e prazer, mesmo com o trabalho, porém sem preocupações, medo ou ansiedade. Esse homem deveria estar permanentemente na presença de Deus, gozando da sua maravilhosa companhia. A criação da mulher. Tudo aquilo que Adão necessitava para a sua subsistência havia naquele jardim. Contudo, faltava-lhe algo. Deus notou a sua solidão e então lhe providenciou uma companheira. Deus reconheceu a necessidade de Adão e disse: "Não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele." Em outra versão, diz uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea significa capaz, que lhe fosse conveniente como um complemento em sua vida, semelhante, nem inferior e nem superior em qualidade. Por essa razão, Deus tomou da costela do homem e formou a mulher. O propósito divino. Porém, não era tão somente terminar com a solidão de Adão. Ele tinha propósitos mais firmes e mais profundos. Por essa razão, macho e fêmea os criou. Igualdade. Na sabedoria infinita de Deus, o homem e a mulher, apesar das diferenciações, têm aspectos iguais, a saber, a condição de ambos serem feitos à imagem e semelhança de Deus. Ambos receberam do Criador a grande parcela de confiança quando os colocou como mordomos para dominarem sobre grande parte da criação. Mordomos são administrador dos bens de uma casa,
de uma irmandade, de uma confraria, etc. Uma vez criados, ambos foram considerados por Deus como muito bons. Deus encontrou prazer em tê-los criado. Diferenças. Com as diferenças, Deus prestigiou ao casal com a possibilidade de se complementar, permitindo-lhes um crescimento harmonioso dentro de um respeito de individualização. Homem e mulher são criados com a constituição diferente, independente um do outro, na forma de ser, de perceber e de reagir. É esta diferença, no entanto, que aproxima o homem da mulher, estabelecendo perfeita relação entre ambos, para se tornarem dois em uma só carne. Toda essa diferenciação é entendida em termos de complementação e não de competição. Teorias errôneas. Muitos homens ilustres e estudiosos criaram teorias acerca da origem do homem. Podemos afirmar, sem medo de errar, que tudo que for escrito a esse respeito que ceda ou se contrapõe à palavra de Deus é falso e mentiroso. Por essa razão, não tem base para despertar credibilidade. Conceitos básicos sobre a família. Conceitos de família. A palavra família é de origem latina, familiae, e é usada para definir um conjunto de pessoas que mantêm um vínculo doméstico íntimo. Ao estabelecer seu projeto de criação, Deus fez tudo perfeito e numa cadeia sequencial. Por último, criou o homem e a mulher como o arremate, o ponto final. O livro de Gênesis traz duas narrativas sobre a criação do homem e da mulher. Uma no capítulo 1, sintética e geral, e outra no capítulo 2, mais detalhada. O fato é que Deus percebeu que o ser humano precisa de convivência humana. Ao criar o primeiro casal, deu-lhe o potencial reprodutor, de forma que Deus estava lhe dizendo: dou-lhes condição de gerar seres para que não estejam sós. Deus é um ser comunicativo, e como o ser humano é a sua imagem e semelhança, herdamos dele esta qualidade. Só há comunicação quando existe o outro. Por isso, Deus fez a família como o primeiro centro comunicador, facilitando desta forma a saúde completa do indivíduo. A família é o sistema social básico, fundado diretamente por Deus mediante o casamento, para constituir a sociedade humana. A família é o sistema social menor. A sociedade é o sistema social maior. O que ocorrer ao sistema social menor afetará o sistema social maior. As famílias regularmente constituídas formam estruturas sociais. As estruturas sociais formam comunidades. As comunidades formam cidades. As cidades formam países. Os países formam o globo. Portanto, a sociedade humana é uma estrutura maior, composta de famílias, que são as estruturas menores. Logo, se as famílias desintegram-se, a sociedade humana vem à ruína. Conceito de casamento. O casamento é uma instituição social de origem divina, fundada diretamente por Deus, no princípio da raça humana, para dar origem e sustentação à família. Deus mesmo proveu o primeiro matrimônio entre Adão e Eva, quando ainda estavam no Éden.
Conceitos de amor e de amar. Amar é viver para o outro, para fazê-lo feliz e vice-versa. É um auto-sacrifício mútuo entre duas pessoas. Sacrifício este alimentado pela comunhão amorosa entre ambas as partes. Amor é uma autodedicação voluntária, amorosa e recíproca entre duas pessoas, sendo essa autodedicação mantida pela comunhão entre estas duas pessoas. Amor e amar são, portanto, mais do que um sentimento, mais do que suspirar, mais do que sonhar, mais do que um ato instintivo, automático. O amor é a maior terapêutica que se conhece, principalmente o amor de Deus operando em nós e através de nós para com o próximo. É bom que fique claro que o amor puramente humano, por mais desenvolvido e puro que for, é limitado, exclusivista, sectário, possessivo e costuma situar-se bem perto do ódio e da vingança. O amor humano, por mais abundante e profundo que for, não é eterno. Ele pode estagnar-se, esfriar e morrer se não for cultivado. Se o amor não for cultivado, surgirá a carência afetiva, gerando tensões e podendo criar um triângulo perigoso e destruidor de casamentos. O amor como princípio, quando na sua essência e pureza, é parte da natureza e caráter de Deus. A instituição do matrimônio. A instituição do matrimônio data dos primórdios da criação e reflete necessidades de ordem moral, social, física e também espiritual. Necessidades essas que estão inerentes à natureza humana. O matrimônio não se constitui apenas de uma cerimônia e uma festa para dar satisfação à sociedade, mas é a união de duas pessoas diferentes que passam a ser uma unidade. O princípio da união. O matrimônio foi uma obra complementar de Deus. Constituiu-se na união legítima de um homem com uma mulher. Pelo casamento, o homem une-se à mulher, num entendimento perfeito, numa comunhão genuína, numa aproximação e identificação tal que já não são mais dois, mas uma só carne. Passam então a constituir uma só unidade. Esse sentimento de unidade que se estabelece no matrimônio é tão profundo e tão importante que é comparado com a união da Igreja com Cristo. Finalidades da união. Deus verificou que não era bom para o homem que ele permanecesse sozinho. Isso nos faz entender que sozinho o homem não encontraria satisfação completa e nem conseguiria realizar-se na vida. Satisfação mútua. O homem é de natureza gregária, que faz parte do greio ou rebanho, que vive em bando. Nasceu para receber e prover companhia para outrem. Ele se sente satisfeito quando pode viver partilhando suas tristezas e alegrias com alguém. É no casamento que o homem e mulher consolidam tal satisfação, porque a base do matrimônio é o amor. Esta relação de amor trará equilíbrio nas ações de ambos os cônjuges e tornará mais fácil a comunicação, que é o veículo para a expressão dos sentimentos de ambos. Procriação. É pelo casamento que a espécie humana se perpetua. O pecado cauterizou a consciência do homem, de tal forma que ele tornou-se insensível à vontade de Deus. O homem tornou-se um cego espiritual em consequência do pecado. Dessa forma, pratica toda espécie de abominação, destruindo-se a si próprio.
deixando de observar os preceitos divinos. Outros, por serem mal informados, não querem assumir compromissos sérios, porém se prostituem e desobedecem às ordens divinas. As verdades bíblicas devem ser ensinadas e vividas, mesmo que a muitos pareçam coisas do passado. Hoje em dia se dá muita ênfase ao amor livre. Por essa razão, os jovens concluem que não há necessidade de casamento. Mas não é assim que a Bíblia ensina. O casamento é um meio de preservar a pureza moral, tanto na família como na sociedade. Companheirismo. O casamento acaba com o isolamento do ser humano. Uma das necessidades do ser humano é a de ser compreendido. Deus criou o homem com suas necessidades peculiares, mas também concedeu formas para que essas necessidades sejam satisfeitas. Isto para que haja procura, aproximação e vivência que se dê condições à perpetuação da espécie. Companheirismo é compreensão, é negar-se a si mesmo em favor do outro, é aceitação mútua, é saber dialogar sem se alterar por coisas mínimas, é saber ouvir e saber também respeitar os direitos alheios, é compartilhar de um amor verdadeiro. A vida conjugal. A vida conjugal deve se apoiar num fundamento invisível, que consiste no amor e obediência aos preceitos divinos. Este é o alicerce do lar cristão. Este é o primeiro mandamento que Jesus nos deixou e que vem seguido de um outro que o complementa. O relacionamento dos cônjuges. A unidade da família dependerá do relacionamento que é mantido pelos cônjuges. Um casamento poderá fracassar ou poderá se tornar uma bênção se cada um, marido e mulher, tomarem a iniciativa de colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as suas atitudes. O amor deve nortear a vida do casal. O amor é a essência que dá o aspecto agradável ao casamento. O casal que anda unido resiste com maior facilidade e mais firmeza os momentos difíceis da vida. É necessário que haja comunicação. O problema da sobrevivência tem levado tanto o homem como a mulher a passarem uma grande parte do seu tempo separados. Em muitos lares é difícil a família se reunir para uma refeição ou para alguns momentos de lazer. Essa falta de comunicação está desencadeando sérios problemas para a vida familiar. Cada vez distanciando-se um do outro, cada qual vai tornando-se mais independente, e então começam as acusações mútuas. A Bíblia tem recomendações para esses casos. Se alguém deseja ser considerado, ver seus sentimentos respeitados, ver seu ponto de vista aceito, faça uma análise do seu comportamento e esforce-se para demonstrar apreço e consideração aos sentimentos do seu ou da sua esposo ou esposa. Entabule, ou seja, se prepare, põe em ordem uma conversa ou discuta algum assunto, por mais simples que seja, escute, use de franqueza e de sinceridade. Tanto o marido como a mulher têm o direito de saber o que pensam a respeito de tudo que interessa ao relacionamento do casal. Esses entendimentos fortificam os laços familiares e evitam contendas, desacordos, desunião, discussão e egoísmo. A posição dos membros da família.
Todas as vezes que um homem muda a ordem das coisas determinadas por Deus, sofre consequências desastrosas. Quando o marido deixa de oferecer a Deus o primeiro lugar na sua vida e não cumpre as responsabilidades impostas pelo casamento, surgem tensões, conflitos e ansiedades. Da mesma forma acontece com relação à esposa e aos filhos. Quanto ao papel do homem, no lar é o responsável pela família. A ele pertence o lugar de líder. O marido é a cabeça da mulher. Isto não significa ser um ditador, e sim exercer uma posição de liderança na família. Ele foi criado primeiro. O marido é representado como o provedor da família e também como o protetor. Foi o próprio Deus quem deu essa posição ao homem. Ela não precisa ser tomada à força. A recomendação para o marido é que ame a sua esposa profundamente. O homem deve tomar para com sua esposa a mesma posição que Cristo tem em relação à igreja. Amar significa também liderar com compreensão, isto é, demonstrando sabedoria e discernimento, entendendo que a mulher tem necessidade de sentir-se segura e abrigada. O marido deve respeitar a posição de autoridade e governar bem a sua casa, respeitando os interesses e as necessidades dos demais membros. Como líder, o marido deve prover não só o sustento material, mas também o espiritual, que é o mais necessário. Ele se torna responsável diante de Deus por toda a sua família. Quanto ao papel da mulher, atualmente existem muitas ideias, teorias e movimentos que questionam a posição da mulher moderna, procurando colocá-la em pé de igualdade com o homem. Convém que a mulher cristã tenha por base a palavra de Deus e dela formule seus conceitos. É uma questão de compreensão apenas. Deus quis escolher o homem para ser o líder da família em virtude de ordenar as coisas e também pelo fato de o casamento envolver duas pessoas. É claro que uma delas tem de ser a responsável direta pela orientação e pelo bom desenvolvimento da família. A mulher deve submeter-se à liderança do marido, assim como a igreja é submissa a Cristo. A mulher cristã não se deve considerar uma escrava pelo fato de estar submissa ao marido, porque, de fato, ela é uma companheira, uma ajudadora. Deus criou Eva para suprir uma necessidade de Adão. Isto significa que ele estava incompleto. E um lar não pode se constituir sem a necessária presença da mulher. Ela é escolhida por Deus para a tarefa mais extraordinária, a de ser mãe. Portanto, cada membro é tão necessário em uma família quanto o outro. O homem e a mulher se completam. A posição de ambos é de honra. A cabeça nunca poderá decidir sem a participação do corpo. O bom êxito da família depende em grande parte da compreensão e aceitação dos princípios e normas instituídas por Deus. Submissão ao marido não significa que a mulher não tenha opinião formada ou que não possa explanar suas opiniões. A mulher também compartilha das responsabilidades do lar. Já os filhos devem ser considerados como bênçãos recebidas do Senhor. Deus tem planos para os filhos dos seus servos. Há na Bíblia promessas para os filhos obedientes. Os filhos precisam encontrar em seus pais um exemplo de vida que os leve a crescer.
Os pais devem crescer juntamente com seus filhos. Isto significa compreensão e orientação adequada a cada fase do crescimento e desenvolvimento. Os filhos precisam ser disciplinados e admoestados, a fim de que cresçam firmes e fiéis a Deus. Disciplina significa ensinar no caminho em que deve andar. Os pais devem portar-se com sabedoria ao determinar um castigo para seu filho. Levá-los a Jesus deve ser um cuidado constante. E propiciar um ambiente de paz, satisfação e amor.